Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Fávaro Bortoleto, eu sou ex-aluna do curso de Letras Português e Inglês da UEM e hoje em dia eu sou estudante de mestrado em Literatura no programa de pós-graduação em Letras na UEM também. E eu tô aqui hoje para falar para vocês um pouquinho como que foi o meu percurso na realização do meu PIC com o meu querido professor André Luiz Antonelli, que foi realizado entre 2018 e 2019, quando eu estava mais ou menos na metade do meu curso da graduação. Nessa época, eu estava muito, assim, confusa, porque eu tinha entendido na minha cabeça que eu queria seguir a carreira acadêmica. Eu queria fazer um mestrado, queria ver se possivelmente eu poderia fazer um doutorado no futuro, né? Mas o problema principal era que eu não sabia em que área eu gostaria. Eu gostava muito da literatura, eu gostava muito da linguística e eu ficava muito dividida, né? Só assistindo às aulas. E daí, nessa época, eu tinha aula de morfossintaxe com o professor André e eu gostava muito dele e das aulas. E aí eu decidi conversar com ele, contar para ele que eu estava interessada em fazer uma pesquisa. E só que eu queria fazer pesquisa, mas eu também não tinha muita ideia de o que eu poderia pesquisar, porque eu nunca tinha tido contato assim, não saberia como que funcionaria? E aí ele me deu todo o apoio, ele foi muito receptivo. E ele tinha umas ideias que eu poderia utilizar para a gente realizar esse trabalho junto. E assim, foi um processo muito legal, porque foi muito dialógico. Então, ele tinha as ideias dele, mas não ficamos fechados nessas ideias dele. A gente foi conversando, ele dava uma ideia, eu pensava, e se a gente mudar isso? E se a gente estudar outra coisa? Enfim, foi uma experiência realmente que foi muito boa por isso. Eu pude tomar decisões, eu pude ter auxílio do professor para em todo o percurso, desde o início, desde quando eu propus que eu gostaria de fazer esse estudo. E o estudo, que no fim o título dele é O uso de pronomes de segunda pessoa no português brasileiro, uma comparação entre duas sincronias. Nesse estudo, a gente, primeiramente, a ideia era estudar os clíticos, que era um conteúdo que a gente tinha visto na graduação e o professor também estudava. Os clíticos são aquelas palavrinhas, aqueles pronomes que eles são mais fracos foneticamente e eles precisam se ancorar em palavras que vêm antes ou aquelas que vão vir depois para ser mais forte. Por exemplo, os pronomes me, te, o, a, lhe. Então, eu tinha gostado desse conteúdo e o professor, ele sugeriu e eu gostei bastante da ideia. Então, a gente decidiu fazer esse estudo comparativo para ver como que esse fenômeno na língua funciona em duas sincronias, nos anos 70 e nos anos 90. E daí, para isso, a gente usou dois corpora, composto por entrevistas de pessoas nessas duas décadas, e a gente fez uma descrição de dados, depois análise, para ver os resultados. E aí a gente viu, né, nos anos 70, em comparação com os anos 90, alguns críticos foram substituídos, alguns deixaram de ser usados. Tudo isso dependia também da faixa etária dos falantes, né? Então, foi muito interessante, foi muito gratificante a gente, eu como pesquisadora, ver que eu participei de todo um processo de análise, de escrita, para chegar a um resultado que eu mesma
notei com os meus próprios olhos. Então, assim, foi muito legal de sentir essa capacidade de conseguir chegar a um resultado, né? E o que foi legal também é que além disso, né, eu aprendi muito como que a pesquisa funciona, porque eu nunca tinha tido contato essa área. Então eu pude entender como que funciona a metodologia, como que funciona a estrutura de um artigo, como que funciona a estrutura de um trabalho acadêmico, né? Então, como que eu pego uma teoria e aplico na prática, né? Aplico no meu objeto de estudo. Isso era muito abstrato para mim até eu começar esse processo de PIC, né, com o professor. E também outra coisa que eu lembro que foi muito interessante e fez toda a diferença para mim é essa percepção que eu tive de que quando a gente começa uma pesquisa, nem sempre o que a gente está esperando vai acontecer, ou às vezes a pesquisa ela vai tomar rumos que a gente não esperava quando a gente propôs, quando a gente pensou nela no primeiro momento. Então isso aconteceu, porque em primeiro momento a gente tinha pensado nos críticos de forma geral, e depois com o desenvolvimento da pesquisa a gente achou meio amplo, e também a gente viu que os críticos de primeira e terceira pessoa, eles eram mais utilizados eles eram mais pesquisados, eram mais frequentes nos estudos acadêmicos, e vimos também que os críticos de segunda pessoa, os pronomes de segunda pessoa eram menos abordados. Então, decidimos fazer essa mudança. Então, tomar a decisão de mudar aquilo que já estava certo foi fundamental, de perceber, olha, a pesquisa não é só aquilo que a gente só idealiza. Ela é inesperada e ela chega num momento que o pesquisador vai ter que tomar uma decisão a respeito daquilo, continuar ou mudar, né? Então isso eu não imaginava que como que funcionava, e foi assim fundamental. E para mim, principalmente, fazer um PIC durante minha graduação serviu, além de entender como realmente funciona, né, um trabalho acadêmico, que isso foi um dos mais importantes para mim, foi realmente entender aonde que eu pertencia, né, o que eu mais gostava, o que mais me interessava. Então, eu amei fazer esse PIC, mas também eu percebi que eu tinha outros interesses e que esses interesses começaram a se sobressair a partir do momento que eu terminei o meu PIC. Eu percebi, acho que vai ser mais legal para mim, enquanto eu, Fernanda, né, estudar a literatura, ao invés de estudar a língua em si. E claro que isso é gosto pessoal, né? Mas eu penso, fazer um PIC em linguística foi fundamental para eu ter percebido o quanto eu gostava de literatura também, né? Quanto seria melhor para mim, de acordo com as minhas preferências, os meus gostos, como que literatura seria mais interessante, de acordo com o que eu tenho para mim, né? Então, foi um divisor de águas na minha graduação, porque eu senti um amadurecimento da minha escrita, amadurecimento de o que eu gostaria de fazer, e eu conheci pessoas maravilhosas, eu tive apoio de outros professores que não eram aquele só da minha área, né? Só o André, eu conheci outros professores que poderiam me ajudar, conheci pessoas que também estudavam sobre isso e me ajudaram também.
Eu conheci o estudo delas também e acho que de alguma forma eu também pude contribuir. Então eu acho que fazer um PIC é fundamental para os alunos da graduação, porque é uma experiência que há um crescimento muito grande intelectual, pessoal, a escrita é desenvolvida, há um amadurecimento, né, nesse sentido. É uma experiência de troca com outros professores, com outros alunos que você não conhecia, né? E dá uma sensação, né, de realização por você conseguir fazer com as suas próprias mãos, de independência, de fugir daquilo que tá no abstrato, na sala de aula, só teoria, e realmente pôr em prática aquilo que você tá aprendendo. E isso é fenomenal. Então eu indico para todo mundo e acho que é fundamental para os estudantes se acharem, se entenderem, se conhecerem e conhecerem outras pessoas, como eu já disse. Então, brigadão, gente. Boa sorte no percurso de vocês e um beijo.